Esse é o Cápsula e nós vamos falar mais uma vez sobre o colapso da Colômbia, tá? Vocês podem achar insistentes esses meus vídeos sobre a Colômbia e coisa e tal, mas eu acho eles muito interessantes porque é um estudo de caso do que eu acredito que pode acontecer aqui no Brasil. O Petro e o Lula estão numa situação muito parecida, né? Mas parece que a situação do Petro está mais premente, está mais urgente. Então o que a gente está vendo acontecer na Colômbia pode dar uma indicação muito boa do que a gente está vendo, o que pode acontecer nesses 2 últimos anos do governo Lula, né? O Gustavo Petro, vocês sabem, peitou o Trump e falou que não, que eu vou bloquear avião de deportado, aviões que ele próprio havia autorizado e coisa e tal. O Trump ameaçou um monte de tarifas e cancelamento de visa e bloqueio de conta corrente de funcionário. O cara voltou atrás em 48 horas, rapidinho, voltou pianinho atrás com o Trump e agora está com uma massiva crise no governo. Um monte de gente abandonou o governo do Petro, só que agora ele resolveu dar um jeito. Ele falou que agora os últimos 18 meses do governo dele ele vai focar nas pautas ideológicas dele. Ele pediu a renúncia de todos os ministros. Olha o que está acontecendo lá, olha o risco que isso tem aqui para o Brasil. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que agora foda-se, ele não quer mais aliança política com ninguém, ele já sabe que não vai ser reeleito na próxima eleição, ele vai avançar com o socialismo agora no final do mandato dele. O que será que ele consegue fazer? Eu acho que sem apoio político ele não consegue fazer nada. Mas é perigoso isso. O que ele tem em mente nesse final de governo dele aqui? O Molusco certamente está prestando atenção nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva Libertário, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse é o terceiro vídeo que eu faço sobre o caso da Colômbia, sobre o colapso do governo colombiano, né? No momento que o Trump tomou posse, o Gustavo Petro, que é um esquerdista igual o Lula, e tá com o mesmo problema do Lula, ninguém na Colômbia gosta do cara, mesmo o pessoal que votou nele abandonou o cara, ninguém apoia o Petro nessa altura. Então, o Petro viu a oportunidade de peitar o Trump. Não, eu vou conseguir apoio aqui no Brasil, ou aqui na Colômbia, né, ele, peitando o Trump, dizendo que o Trump está trazendo os deportados algemados, que absurdo, que não pode, e que não sei o que lá, e direitos humanos, e não sei o que lá. A mesma coisa que o Lula fez aqui no Brasil. O Lula ia pelo mesmo caminho. O Lula falou, não, porque é um absurdo esses virem algemados, cadê os tratados internacionais e coisa e tal? O assunto morreu por quê? Porque descobriu-se que, primeiro, o avião que veio, tinha 5 dias de governo do Trump, era um avião que já estava todo preparado desde a época do Biden. O Gustavo Petro, ele recusou os aviões pousarem na Colômbia, né, dizendo ele que era absurdo, que não pode ter os deportados, sendo que ele, 5 dias antes, tinha autorizado esses aviões a pousarem na Colômbia com os deportados. Ou seja, ficou uma coisa totalmente fora. Aqui no Brasil também eu apontei essa hipocrisia do Lula, né? Eu sou contrário à deportação. Eu acho que os imigrantes são uma força positiva para o governo americano, para o Estado americano. Eu acho que fronteira é uma linha imaginária criada por pessoas sem cabeça, por governistas. A sua propriedade privada é diferente. Propriedade privada, você tem realmente a fronteira da propriedade privada. Você define quem entra e quem não entra na sua propriedade privada. Mas se o seu vizinho quiser receber imigrantes na propriedade privada dele, por que você tem que dar pitaco nisso? Não tem que dar pitaco nenhum, pô. Deixa o seu vizinho receber os imigrantes lá. Qual o problema? Isso não tem nada a ver com isso. Né? Então, assim, eu acho que imigração é uma besteira essa pauta, sou contrário a essas deportações do Trump, mas o fato é que foi uma hipocrisia danada, tanto do Lula quanto do Petro, esse negócio de brigar com o Trump logo de cara. Mostrou que eles estão querendo usar o Trump para ganhar popularidade no país, para dizer que não, que nós somos patriotas, que estamos lutando pelos brasileiros, no caso do Lula, estamos lutando pelos colombianos, no caso do Petro, brigando com o Trump, né? Só que, no caso do Gustavo Petro, o Trump aplicou lá um monte de tarifas, um monte de coisa, um monte de sanções, inclusive contra funcionários do alto escalão do governo, e meu amigo, o Petro voltou miando, cara. O Petro miou, mas miou rápido. O Lewandowski, cara, pra você ter uma ideia do tamanho da surra que o Petro levou, o Lewandowski aqui no Brasil começou a miar, cara. O Lewandowski, não, que a gente não quer desrespeitar o Trump, que a gente não, que tá tudo bem, que não, desculpa aí seu Trump e coisa e tal. Foi uma coisa impressionante o tamanho da trolha que esse pessoal tomou do Trump, né? E aí,
O que aconteceu? De lá para cá, o governo brasileiro também está desabando, tá? Também está colapsando, mas o da Colômbia está colapsando mais rápido, né? Vários auxiliares do Petro pediram demissão e teve uma reunião que foi televisionada, reunião de 5 horas televisionada, que o pessoal ficou com vergonha no final das contas, mais ministros saíram do governo e coisa e tal, e agora o Gustavo Petro pediu a renúncia de todos os seus ministros, ou seja, o que ele chegou à conclusão aqui? Aqui, ó, olha só. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou nesse domingo, dia 9, que solicitou a renúncia de todos os seus ministros, bem como outros funcionários de alto escalão, né? Em meio a uma profunda divisão do governo provocada pela nomeação de um novo chefe de gabinete. Olha a chave da coisa. Quem que é esse chefe de gabinete? Esse chefe de gabinete é um corrupto que já tinha sido denunciado por corrupção e o Petro colocou ele como chefe de gabinete. O que está acontecendo nesse caso, né? O governo Petro, tanto lá quanto aqui, é um governo corrupto, né? O Lula é um pinguço corrupto, o Gustavo Petro é um corrupto também, não sei se ele é pinguço, mas é corrupto também. E no final das contas, aqui, ó, essa reunião tensa que foi transmitida pela TV e pelas redes sociais, e foi a nomeação desse novo chefe de gabinete. E aí, o que aconteceu? Né? O cara vai querer roubar a Colômbia até o final, nesse momento. Solicitei a renúncia formal de todos os ministros e diretores de departamentos administrativos. Haverá mudanças no gabinete para obter um maior cumprimento do programa ordenado pelo povo. Então ele está dizendo que o povo elegeu ele para andar com o comunismo, andar com o socialismo, né? Mas a gente sabe que isso na cabeça desse pessoal é a mesma coisa que corrupção. De novo, pode ser que essa seja a mesma estratégia do Lula. Todo mundo acusa o Lula de corrupção. Ele não botou ninguém da OAS, da Odebrecht ainda no governo. Ainda. Mas olha só a oportunidade que tem agora, né? Aqui, ó, o presidente acrescentou que a partir de agora, faltando 18 meses para fim do seu mandato, o mandato do presidente da Colômbia termina no ano que vem, vai ter eleições nesse meio tempo aí. Aparentemente ele desistiu de ganhar a eleição, ele deixou para lá, já viu que vai perder mesmo, e ele vai se concentrar totalmente em cumprir o programa que foi ordenado pelo povo. Como que ele vai fazer isso sem apoio político? Ele não vai fazer. Ele vai tentar quebrar a economia do país o mais rápido possível para tentar justificar a implantação do comunismo. É a única alternativa que resta para ele, não tem mais nada. E o Lula vai tentar a mesma coisa aqui no Brasil. O Lula já sabe que a economia brasileira está indo para o buraco e ele sabe que ele não consegue fazer nada para evitar isso. Então qual que pode ser a estratégia do Lula agora no final do mandato dele? Deixa quebrar esta porra, vamos quebrar mesmo, quebrar o país todo. A gente rouba o máximo possível, rouba o máximo de riqueza com corrupção, ele consegue fazer isso porque ele está no governo, consegue direcionar verba para empresas amigas, direcionar pichuleco para os cupincha dele tudo lá, dar dinheiro para essa galera toda na expectativa de que quebra o país, ele não vai se eleger na próxima eleição, mas vai deixar um país quebrado para o próximo presidente e ele tá com dinheiro agora para ficar do lado de fora, riquinho, ainda falando, olha lá, tá vendo? O país quebrou, e olha só, agora vocês se viram aí, se fuderam todo mundo. Aqui, ó. Minutos depois, a ministra do Trabalho, a Glória Inês Ramírez, apresentou sua renúncia irrevogável, agradeceu ao presidente por ter permitido trabalhar, não sei o que lá, e coisa e tal, e mais um monte de ministros também saiu disso daí, vendo que o governo entrou numa onda de autoritarismo. O Petro tá totalmente fragilizado, um monte de gente que tinha no governo dele saiu fora, o principal partido que apoiava o governo saiu do governo do Petro justamente nessa questão lá dos Estados Unidos, dessa briga com o Trump. E agora o Petro está sem apoio político, mas agora está com a máquina pública na mão e sem nenhuma perspectiva de futuro. Ou seja, o que ele vai fazer agora, meu amigo, sai de baixo. O que vai ter de corrupção na Colômbia, o que vai ter de roubalheira na Colômbia, não está no gibi. Esse cara vai tentar quebrar a Colômbia rápido para justificar a implantação do comunismo. E eu não duvido nada que o Lula tente a mesma coisa aqui no Brasil. Se essa já não é a estratégia do Lula mesmo, quebrar o Brasil, o que ele está fazendo tem toda a pinta de ser isso. Ele não tem para onde ir. Ele já está cada vez mais certo de que ele vai perder a eleição de 2026, não tem o que fazer mais, pelo menos arregaça a economia brasileira, que deixa o país numa merda. O próximo presidente vai sofrer, que seja lá quem for, o Lula sabe que não vai ser ele, seja lá quem for vai se fuder na próxima presidência, e ele enche os cofres dessas entidades toda amiga do PT, amiga do esquerda aí, né, faz realmente uma sacanagem enorme com o povo brasileiro. É isso que a gente está vendo acontecer. Eu temo muito que essa seja a estratégia do Lula. Parece que essa é a estratégia do Petro, né? Aqui, ó, nessa reunião ministerial que durou 6 horas, falaram que era 5, mas, bom, enfim, 5, 6 horas, o presidente e membros se acusarem e se repreenderem mutuamente por falha da gestão. No dia seguinte, o Departamento Administrativo da Presidência, o Jorge Rojas,
e o ministro da Cultura se demitiram, né? Como a gente falou, começaram a sair do governo o pessoal. Também teve a saída do PL, que é o Partido Liberal de lá, que lá fazia parte da coalizão do governo colombiano, né? Aqui, ó. Outras pessoas deixaram o cargo também, Paula Rabelo, o ministro do Meio Ambiente e coisa e tal, um monte de coisa. No final das contas, o ponto principal da discórdia durante a reunião do gabinete foi a nomeação do ex-embaixador Armando Bendetti como chefe de gabinete presidencial. O Bendetti, que também já foi senador, foi alvo de vários casos de corrupção e se envolveu no escândalo de violência doméstica como embaixador da ONU, com a sua esposa Adelina Guerreiro, que acusou ele de violência física. Essa parte da violência física aqui meio que é um caso do cara lá. Mas o cara é um corrupto. É um cara que estava envolvido em corrupção na Colômbia. O Petro colocou ele como chefe do governo. Não é muito diferente da situação que aconteceu na Argentina, quando o Alberto Fernandes colocou o Sérgio Massa como super-ministro, né? O Alberto Fernandes já tinha perdido o controle do país, já não tinha apoio político de ninguém, botou o Massa para controlar o país. O Massa fez mais tragédia esquerdista, deu dinheiro para um monte de gente, tentou ganhar a eleição e não conseguiu, né? Ou seja, o que o Petro está querendo fazer aqui é justamente isso, botar um substituto que ele mesmo não consegue mais governar, botar alguém ali, um corrupto, para roubar o máximo possível, para tentar pelo menos sair do governo com os cofres cheios, com os bolsos cheios de dinheiro. Não duvido nada que o Lula tente alguma coisa aqui no Brasil também. Já estão falando em reforma ministerial, já estão falando em tirar o Haddad. Imagina quem... Eu não gosto do Haddad não, tá? O Haddad é um idiota, é um burro completo. Mas tem nomes muito piores que o Haddad. Imagina o que o Lula pode fazer nesse último ano dele, aí, esses 2 últimos anos dele, sabendo que não tem chance de ganhar em 2026. Temos que tirar esse cara com impeachment. Não dá para esperar 2026, não. O impeachment do Lula é urgente. Lá na Colômbia tem gente pedindo o impeachment do Petro, mas lá é muito mais difícil passar impeachment do que aqui. Aqui a gente consegue. Vamos para a rua dia 16 de março, tem manifestação pelo impeachment do Lula. Eu vou estar, eu não sei onde é que eu vou estar ainda, mas eu vou estar nessa manifestação. Não sei se vai ter aqui no Rio, se vai ter só em São Paulo. Onde tiver, eu vou nessa manifestação. Temos que tirar o pinguço corrupto do poder rápido, porque não dá para deixar ele 2 anos sangrando, porque ele vai sangrar roubando o país até o final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.